Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. Em 1917, o Código Civil Brasileiro considerava que as mulheres casadas eram incapazes, como os menores, as crianças. Só em 1962 é que a lei mudou, mas ainda falta muito para que tenham seus direitos amplamente reconhecidos. Está aqui no Bom para Todos Raquel Moreno. Ela é psicóloga e fundadora do Observatório da Mulher do Estado de São Paulo. Olá, Raquel, muito obrigada pela sua participação. Marília, é um prazer estar sempre com vocês aqui. Raquel, eu gostaria que você me falasse como funciona a ONG Observatório da Mulher. Olha, a gente tem funcionado um pouco com as ONGs feministas, de um modo geral, né? Prestando atenção um pouco no que existe, no que acontece em termos de datas, em termos de efemérides, em termos de situação. Mas o Observatório da Mulher tem duas características diferentes das outras. A primeira delas é que a gente acompanha o que acontece em termos de políticas públicas com relação às mulheres, para a gente ver se de fato a coisa mudou ou não mudou, né? E, por outro lado, a gente também discute bastante tanto a questão de comunicação quanto de meio ambiente. Então, são esses três eixos que são a tônica fundamental do Observatório. Raquel, você que luta pelos direitos da mulher, você nota os avanços? Eu acho que houve avanço, sim. Agora, no outro dia eu estava parando para pensar e eu cheguei à conclusão de que a maior parte dos avanços aconteceu porque nós fizemos a lição de casa, né? Por exemplo, hoje as mulheres estudam e acumulam em média 4 anos de estudo a mais do que os homens em qualquer nível que você considere. Hoje, em qualquer profissão, em qualquer universidade, em qualquer lugar onde você vá, tem mulher trabalhando, tem mulher estudando, tem mulher ocupando os mais diversos espaços. Mas essa é a nossa lição de casa, né? Porque a gente acabou, na verdade, acumulando as tarefas que a gente fazia antes a essas novas e faltou, na verdade, reconhecer o valor e a importância dessa entrada das mulheres em todos esses campos, todos esses terrenos. E aí precisamos avançar mais. Raquel, nós fomos às ruas e a população tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Ok. Eu quero saber quais os direitos que as mulheres já conquistaram. E por que também que os próprios maridos discriminam porque elas ganham mais do que eles. Bom, os direitos, nós conquistamos o direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito a ir e vir, que de alguma maneira ficava sempre um pouco restrito. Eu lembro muito com relação ao começo, quando a gente discutia essa questão da violência contra a mulher, tinha sempre um delegadozinho que dizia: mas minha senhora, estava fazendo o que na rua com essa sainha, estava fazendo o que na rua às 10 da noite? Então o direito de ir e vir se ampliou. Então, alguns direitos nós de fato conquistamos. E o fato da gente ter conquistado esses direitos faz com que a relação com as pessoas próximas da gente acabe tendo que se adequar, tendo que mudar. E aí um maridão que achava que podia mandar em tudo, de repente sente que falta o chão e que ele, na verdade, deveria mudar a sua postura diante dessa nova mulher que surge na frente dele, fazendo mais coisas, se portando de uma maneira diferente. Por insegurança, muitos deles acabam reclamando. Se eles tivessem a sabedoria de poder entender o quanto eles também ganham com essa mudança e o quanto eles deveriam se adaptar a isso para que os dois tivessem uma fruição melhor da vida, com certeza ele mudaria em vez de reclamar. A próxima pergunta é da Rita. O que pode ser feito contra a discriminação da mulher no trabalho? O que pode ser feito é, primeiro, a gente botar a boca no trombone, né? Porque se a gente não denuncia, como você acabou de fazer, as pessoas... isso passa batido, né? Agora, nós até conseguimos algumas leis e alguns avanços no dia 8 de março deste ano, 2012, por exemplo. O Senado aprovou uma lei que penalizava as empresas que não pagassem o mesmo salário para as mulheres que fizessem o mesmo trabalho que os homens. Depois recuaram, né? Retiraram e a Câmara quer discutir, depois vai de novo, vai, não vai. O que a gente precisa, na verdade, são de leis que punam e de gente que fiscalize, né? As autoridades deveriam fiscalizar, porque a igualdade de direito, na verdade, a gente conquistou. Ela está na Constituinte, está na Constituição. O que a gente precisa é de gente que nos ajude a fiscalizar e que ajude a implementar e que penalize quem tenta escapar desses direitos que são nossos. Raquel, como pressionar a sociedade para que esse tipo de lei seja aprovada? Existem várias maneiras da gente se manifestar. De vez em quando tem alguém que faz um abaixo-assinado, a gente tem alguns, por exemplo, no site do Observatório da Mulher,
que é o tal do www.observatoriodamulher.org.br, onde você assina e quando a gente tiver um número grande de assinaturas, a gente encaminha para as autoridades. Mas existe, teoricamente, nos jornais o chamado Ombudsman, existe a coluna do leitor ou da leitora, existem a internet para a gente se manifestar, existem as entidades que fazem manifestações públicas na rua. Todas essas têm o seu peso, a sua importância e podendo contar com o número maior possível de nós, com certeza a gente vai, inclusive, puxar junto os homens solidários à causa que percebem a importância dela. Vamos para a próxima pergunta. Por que vem aumentando os números de mulheres nos ambientes de trabalho? Porque a gente descobriu que quando o dinheiro não é nosso, a gente acaba se submetendo, não é? Desde pequenininha, desde que a gente é criança, a gente quer ter autonomia. Agora, autonomia sem ter uma autonomia financeira é uma coisa complicada, né? E a vida está de um jeito tal que, na verdade, a gente precisa não só dessa autonomia financeira, como também de um espaço de realização profissional, sempre que possível. E é por isso que a gente está ocupando cada vez mais o espaço no mercado de trabalho. Vamos ouvir a pergunta da Neuza. Gostaria de saber o porquê essa discriminação de mulheres que trabalham, às vezes até com horário, né? Uma carga horária bem maior do que os homens e ganham menos. O que é uma jornada de trabalho? Quando é que a gente mede? Desde o momento em que bate o cartão de ponto ou assina o ponto até a hora em que a gente sai? Ou é desde a hora que a gente sai de casa e gasta de 1 a 2 horas no transporte para ir, outras tantas para voltar e depois volta? E aí, quando volta, gente, em geral, o homem tira o paletó, ou tira o casaco, cruza as pernas, pega o jornal, pega alguma coisa, uma cervejinha, e na verdade a mulher sai correndo atrás do trabalho que ela já fez de manhã antes de sair e que ela completa de noite quando ela volta. Então, a nossa jornada é efetivamente muito mais longa. E é fundamental que a gente faça todo mundo reconhecer que isso é trabalho, que isso agrega valor, que isso é importante, porque se a gente não fizer isso, ninguém está pronto para voltar para o trabalho no dia seguinte, né? Então, a gente trabalha mais. 2, a gente ganha menos. Por quê? Porque convém a quem paga. Vamos ouvir a próxima pergunta. Como a gente pode lidar com assédio moral? Na tua profissão, você está próxima do sindicato? As tuas colegas e você são sindicalizadas? Porque se por um lado você pode brigar contra a questão do assédio moral no trabalho, por outro lado você fica muito mais forte se você tem toda a tua categoria, toda a tua representação sindical do teu lado brigando por você. Então, primeira medida, sindicalize-se. Segunda medida, saiba qual é o caminho de dizer, preste atenção, aqui está tendo assédio, porque aí você vai com muito mais força. A pergunta agora é da Janaína. Como que a gente pode lutar para ter igualdade de direitos no trabalho, na vida, na educação? Todos os meios que a gente tentou, que a gente conseguiu descobrir são válidos e que talvez a gente precise somar todos eles. Por exemplo, nós estamos agora à véspera de uma eleição. E existe eleição no mundo todo e eu prestei atenção, por exemplo, na eleição na França. As mulheres fizeram um questionário bonitinho para todos os candidatos a respeito da sua posição diante da igualdade ou não igualdade das mulheres. O que é que você propõe, como é que você vê essa questão, o que é que você se propõe a fazer para avançar? E aí todos eles, com exceção de um, parece, ou de uma, responderam. E aí divulgou-se isso. O voto é uma arma, é importante, né? A gente podia fazer isso, nós estamos quase às vésperas das eleições, não é? Ver se o seu candidato a prefeito pensa em fazer alguma coisa que possa nos permitir avançar, fiscalizar melhor, nos ajudar nesse sentido. Outras coisas são as manifestações, outras coisas são as nossas publicações, outra coisa são os debates e os eventos que a gente faz. Nós temos que nos juntar, nós temos que mostrar força. Raquel, como você disse, você gostaria de lançar aqui no programa uma campanha para que incentivemos as mulheres a questionar sim seus candidatos? A gente gostaria sim que se questionasse todos os candidatos e candidatas a prefeito e que você pense também que, afinal de contas, as mulheres engajadas e comprometidas com a nossa causa, porque nem todas estão engajadas e comprometidas também, deveriam ganhar um espaço maior para poder nos ajudar também, né, a levar as coisas adiante. Nós vamos eleger não só prefeitos e prefeitas, nós vamos eleger vereadores e vereadoras. Então preste atenção,
Cutuque todo mundo, veja lá quem é que está mais envolvido e engajado com a nossa causa e vamos dar força a eles. Vamos ouvir agora a Maria Rita. A gravidez é vista como um problema no ambiente de trabalho? Como mudar isso? A gravidez é vista como um problema em alguns lugares, em outros lugares ela é vista como uma solução. Porque, pegue a Europa, por exemplo, onde as mulheres chegaram à conclusão de que trabalhar e ter filho, e cuidar de filho e não sei o que, para ela dá muito trabalho, e aí resolveram desistir de ter filho, né? Resultado, os governos de um outro país onde a população diminui e onde a população dos idosos aumenta sem que haja uma reposição das crianças e dos mais jovens, o que acontece? Eles dão licença maternidade com tudo pago, durante 1 ano, durante 2 anos, estimulam, batem palma, enfim. Por outro lado, tem outros países onde nascem muitas crianças e aí se diz, como na China, por exemplo, onde você é penalizado se tiver mais de um filho. Paga mais imposto, a vida fica mais complicada. Esses dois extremos, na verdade, demonstram que ter ou não ter filhos e quantos filhos ter, em primeiro lugar, é uma decisão nossa, mas em segundo lugar, é uma decisão que afeta o país como um todo. Porque, afinal de contas, não é o teu filho que você tem ou deixa de ter porque você está com vontade, mas é a próxima geração de trabalhadores que vem à luz, não é? Então, tem uma importância social enorme. E os empregadores precisariam perceber isso e a sociedade precisa perceber isso, de modo a que, quando se paga uma licença maternidade, que elas não penaliza o patrão, mas na verdade vem do governo, do Estado, né? Isso significa você estar contribuindo para que a sociedade continue, né? E é isso que a gente precisa fazer as pessoas entender. Raquel, gostaria que você deixasse uma dica aos nossos telespectadores. O pedaço do trabalho é um pedaço fundamental e o trabalho está mudando, né? Nós temos agora que pensar em trabalho decente, em empregos verdes, em trabalho que não comprometa o meio ambiente e na valorização de todos os trabalhos, inclusive daquele doméstico praticamente invisível. E vamos lá, gente, nós temos que mudar esse mundo, porque afinal de contas nós fazemos parte dele. Muito obrigada pela sua participação, Raquel. Um prazer, como sempre. O comportamento do mercado de trabalho em relação aos homens e mulheres ainda permite diferenças. Há 50 anos, essas diferenças eram muito mais chocantes. Entre 1940 e 1990, a força de trabalho feminina passou de 2,8 milhões para 22,8 milhões. Voltamos já!